Nos capítulos 10 a 13 de Jeremias, o profeta continua a denunciar a idolatria de Israel e a advertir sobre o julgamento iminente. Ele também utiliza vários símbolos e parábolas para ilustrar a mensagem de Deus para o seu povo. Jeremias, capítulo 10. Versículos 1 a 16. Jeremias contrasta a inutilidade dos ídolos com a grandeza de Deus. Ele adverte o povo de Israel a não seguir os costumes das nações pagãs, que se assustam com os sinais dos céus e fazem ídolos de madeira adornados com prata e ouro. Esses ídolos são inúteis e não podem fazer nada de bom ou de mal. Em contraste, o Senhor é o Deus verdadeiro, o Rei eterno. Sua voz faz a terra tremer e as nações não podem suportar sua ira. Jeremias exorta o povo a reconhecer a futilidade dos ídolos e a grandeza de Deus, que fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e estendeu os céus pelo seu entendimento. Ao som de sua voz, há um tumulto de águas nos céus, e ele faz subir os vapores desde os confins da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento de seus depósitos. Todos os homens são estúpidos e sem conhecimento. Todo ourives é envergonhado por seus ídolos esculpidos, pois suas imagens fundidas são enganosas e não têm fôlego nelas. Elas são vãs, obra de engano. No tempo da sua visitação, perecerão. Não há ninguém semelhante ao Senhor, a porção de Jacó, pois ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Versículos 17 a 25. Jeremias lamenta a devastação iminente e exorta o povo a preparar-se para o exílio. Deus declara que lançará os habitantes da terra e trará angústia sobre eles. Jeremias lamenta pela aflição e dor que virão sobre Judá, comparando-a a uma tenda destruída e seus filhos levados embora. Os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todo o seu rebanho está disperso. Jeremias reconhece que o caminho do homem não está em si mesmo. Não está no homem dirigir os seus passos. Ele pede ao Senhor que corrija Israel, mas com justiça, não na sua ira, para que eles não sejam aniquilados. Jeremias clama para que Deus derrame sua ira sobre as nações que não o conhecem e sobre as famílias que não invocam seu nome, pois elas devoraram Jacó, o devoraram e consumiram, e fizeram desolada a sua morada. Jeremias, capítulo 11. Versículos 1 a 17. Deus lembra a Jeremias a aliança que fez com os antepassados de Israel quando os tirou do Egito, uma aliança que eles quebraram ao seguir outros deuses. Deus exorta o povo a obedecer às suas palavras e a cumprir os termos da aliança, para que possam ser seu povo e ele seja o seu Deus. No entanto, o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém conspiraram contra Deus, voltando-se para a iniquidade de seus antepassados. Deus está determinado a trazer sobre eles todos os castigos previstos na aliança. Jeremias é instruído a não orar por este povo, pois Deus não ouvirá quando eles clamarem na sua angústia. As cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém adoraram os deuses aos quais queimaram incenso. Deus rejeita o povo de Judá por suas práticas idólatras e pela quebra da aliança e promete trazer sobre eles uma calamidade da qual não poderão escapar. Versículos 18 a 23. Jeremias descobre uma conspiração contra sua vida pelos homens de Anatote, sua cidade natal. Eles planejam matá-lo, dizendo: "Não profetize em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos." Deus promete puni-los severamente. Os jovens morrerão pela espada, e seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum deles restará, pois Deus trará o mal sobre os homens de Anatote no ano de sua punição. Jeremias, capítulo 12. Versículos 1 a 6. Jeremias questiona a justiça de Deus, perguntando por que os ímpios prosperam e os traiçoeiros vivem em paz.
Ele lamenta que Deus os plante e eles criem raízes, cresçam e produzam fruto, enquanto Deus está longe dos seus corações. Jeremias pede que Deus os separe como ovelhas para o matadouro e os destine para o dia da matança. Deus responde a Jeremias dizendo que se ele se cansa correndo com homens a pé, como competirá com cavalos? Deus adverte Jeremias que até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai agiram traiçoeiramente contra ele, e ele não deve confiar neles, mesmo quando falarem coisas boas. Versículos 7 a 17. Deus lamenta o abandono de sua casa e o abandono de sua herança. Ele entregou o que amava nas mãos dos inimigos. Sua herança tornou-se para ele como um leão na floresta, rugindo contra ele. Deus a odeia agora. Sua herança é comparada a um pássaro de rapina rodeado por outros pássaros de rapina. Deus trará muitas nações contra Judá que devastarão a terra. Deus questiona por que os lavradores destruíram sua vinha e profanaram sua herança preciosa. A terra está desolada, pois ninguém se importa. Deus lamenta pela desolação de toda a terra e promete trazer destruição sobre todos os maus vizinhos que atacaram a herança de Israel. No entanto, ele também promete restaurar seu povo e terá compaixão deles se voltarem para ele. Jeremias capítulo 13, versículos 1 a 11. Deus instrui Jeremias a comprar um cinto de linho e colocá-lo em sua cintura, mas sem deixá-lo tocar na água. Depois, Deus ordena que ele esconda o cinto numa fenda de rocha junto ao Eufrates. Passados muitos dias, Deus manda Jeremias buscar o cinto, que está podre e inútil. Deus usa isso como uma ilustração para mostrar que, assim como o cinto está arruinado, assim arruinará o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Eles se recusaram a ouvir suas palavras e seguiram a teimosia de seus corações, indo atrás de outros deuses. Assim como o cinto se apegava à cintura de Jeremias, Deus fez toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegarem a ele, para que fossem para ele um povo, um nome, um louvor e uma glória, mas não obedeceram. Versículos 12 a 14. Deus ordena a Jeremias que diga ao povo que todo jarro será cheio de vinho. Quando eles responderem que sabem disso, Deus dirá que encherá de embriaguez todos os habitantes desta terra, os reis, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Deus os despedaçará uns contra os outros, pais e filhos, sem piedade, compaixão ou misericórdia. Versículos 15 a 27. Jeremias exorta o povo a ouvir e a não ser orgulhoso, pois Deus falou. Ele o chama a dar glória ao Senhor antes que venha a escuridão e antes que seus pés tropecem nas montanhas sombrias. Se eles não ouvirem, Jeremias lamentará secretamente pelo orgulho deles. Ele chora abundantemente porque o rebanho do Senhor será levado cativo. Jeremias exorta o povo a ver o inimigo vindo do norte. As cidades do Neguebê serão fechadas e ninguém poderá abrir. Todo Judá será levado cativo. Jeremias pergunta a Jerusalém como poderá ser limpa de sua impureza. Ele lamenta a prostituição espiritual de Jerusalém, que se acostumou a praticar o mal e se tornou incapaz de mudar. Deus a espalhará como palha levada pelo vento do deserto. Ele trará calamidade sobre ela, uma vergonha que a lembrará de suas abominações e prostituições. Jerusalém será desnudada e humilhada por causa de seus pecados. Esses capítulos de Jeremias enfatizam a contínua infidelidade e idolatria do povo de Judá, além de destacar a inevitabilidade do julgamento de Deus devido à sua recusa em se arrepender. Jeremias utiliza metáforas e simbolismos para comunicar a gravidade da situação e o chamado urgente ao arrependimento. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de Jeremias, capítulos 10 a 13. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida.
Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima.